Olá, meu nome é Kailane Tamara da Cunha. Eu irei apresentar na matéria de Física Aplicada 1 da turma de Recursos Pesqueiros do módulo 3. Irei apresentar sobre a variação da aceleração gravitacional com a latitude. Afinal, você acha que a velocidade gravitacional pode variar conforme a latitude do planeta? Vamos descobrir. Latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, o principal dos paralelos terrestres, que define o grau zero. Os paralelos, por sua vez, são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste-leste, como mostra a imagem. Aceleração gravitacional. A aceleração da gravidade é a medida da variação de velocidade dos corpos que são abandonados de uma certa altura em relação à Terra. Quando um objeto cai em queda livre, sua velocidade varia a uma taxa de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A medida de aceleração é igual para todos os corpos, mesmo aqueles de massas diferentes, se desconsiderar a ação de forças dissipativas, como o arraste do ar. Ali na imagem esquerda, temos duas situações, uma com a interferência do ar e a outra no vácuo. Em ambas as imagens, a velocidade gravitacional está agindo em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, na esquerda, temos o arraste do ar, que faz com que eles não caiam ao mesmo tempo. O módulo da aceleração da gravidade na superfície da Terra varia de acordo com a distância em que nos encontramos em relação ao núcleo terrestre. Isso aí já dá para a gente começar a prestar atenção para responder a perguntinha. A uma distância de aproximadamente 6.371 quilômetros, quando nos encontramos ao nível do mar, a gravidade terrestre vale, em média, 9,8 metros por segundo ao quadrado, como já citado antes. À medida que nos afastamos do nível do mar, a aceleração da gravidade varia de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso, quando estivermos a uma altura de 6.371 km com a relação ao nível do mar, o valor da gravidade será igual a 1/4 de seu valor original, cerca de 2,45 metros por segundo ao quadrado. Mais para frente ensinarei como usar a fórmula e a como chegar a este valor. E como calcular a aceleração? O cálculo da aceleração gravitacional é feito por meio da Lei da Gravitação Universal, cunhada pelo físico inglês Isaac Newton. De acordo com essa lei, a força gravitacional surge entre corpos que apresentem massa é sempre atrativa e pode ser calculada. Seguindo também a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual à sua massa multiplicada por sua aceleração. Resulta na seguinte fórmula: o G menor é a gravidade, que é igual ao G maiúsculo, que é a constante gravitacional universal, que vale 6,674 vezes 10 elevado a menos 11, vezes o m, que é a massa da Terra, que vale 5,972 vezes 10 elevado a 24, dividido por r, que é o raio médio da Terra, que vale 6,371 ou também 6,371 vezes 10 elevado a 6. Esse r é também elevado a 2.
Aqui a gente tem um exemplo de como a gente chega no 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é na base do nível do mar. Temos ali a substituição da constante gravitacional universal, da massa da Terra e do raio médio da Terra. Substituindo esses valores e fazendo a continha, a gente tem 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, para calcular a velocidade gravitacional sem ser no nível do mar, usamos a fórmula da imagem no slide, onde h é a distância da superfície da Terra até o ponto de onde cai o objeto. Vamos ver como é que faz isso. Exemplificando a conta citada no quinto slide, onde dizia que se estivéssemos a 6.371 km acima do nível do mar, teríamos a aceleração de 2,45 metros por segundo ao quadrado. Ali a gente já substituiu todos os números, colocando a constante gravitacional universal, o raio da Terra embaixo, ao lado a massa da Terra, e ali substituímos o que seria o h, que na conta está especificado como 6.371 quilômetros. Ok. Fazemos a soma ali embaixo na segunda imagem. Na terceira imagem, já elevamos a soma a 2 e multiplicamos os dois números que seriam ali em cima, a constante gravitacional universal e a massa da Terra. Esse resultado de 3,985 vezes 10 elevado a 14, dividido pelo resultado da elevação do 12,742, dá 2,45 metros por segundo ao quadrado, que é a resultante que a gente já tinha, mas a gente precisava saber como chegar nesse resultado, e é assim que a gente chega. Já consegue responder? A latitude influencia na velocidade gravitacional? Sim, a latitude influencia na velocidade gravitacional. Vamos ver. A aceleração gravitacional conforme a latitude. Como já dito aqui, a aceleração é maior quanto mais perto do núcleo da Terra. E diferente do que alguns pensam, a Terra não é redonda, nem plana, e sim achatada, o que faz com que os polos estejam mais perto do núcleo do que a linha do Equador. A diferença entre os valores dados se deve ao fato da Terra não ser perfeitamente esférica e, além disso, ser dotada de um movimento de rotação. Essa diferença, constatada pela tabela, faz com que as coisas pesem um pouco menos quando estão no Equador do que quando estão perto dos polos. Lembramos que essa variação é apenas de peso e não de massa, pois esta se mantém inalterável. Também lembramos que essas medidas são do nível do mar. Curiosidade: momentos de tensão ocorreram quando mineradores tiravam ouro do Alasca, onde o pesavam. Levando em seguida para os Estados Unidos, eles eram pesados novamente. O resultado é óbvio, sempre encontravam um peso menor. E muitos foram acusados de roubo injustamente, até que um cientista explicou o que realmente acontecia. As poucas gramas de diferença que apareciam em alguns quilos eram valiosas demais para serem desprezadas. Também por esta diferença, você constata que uma pessoa que suba numa balança no Equador e pese 98,3 quilos, se subir numa balança nos polos, ela indicará 97,8 quilos, meio quilo a menos. Essas foram todas as minhas fontes. Eu peço desculpa caso tenha acontecido algum barulho externo e obrigada por assistir à minha apresentação.